Hoje eu vou explicar para vocês uma das coisas que eu mais faço no meu dia a dia, que é arte, que são as artes, a criação das artes, né? Dos posts para as redes sociais dos meus clientes. E eu aprendi a fazer essas artes a partir de 4 técnicas do design, que é alinhamento, contraste, proximidade e repetição. E quando eu comecei a fazer arte, né, quando eu fui para esse ramo da criação, eu li um livro que ele chamava Design para quem não é designer. Afinal, eu sou formada em publicidade, né? Sou publicitária e não tinha noção de por onde eu começava uma arte, o que eu tinha que fazer. E esse livro, ele explica bem sobre essas 4 técnicas e ele dá um norte de onde você tem que começar, por onde você tem que começar e o que você tem que fazer para essa arte ficar harmônica, para essa arte ficar de uma forma que a hora que você bater o olho, você se sentir bem, não ter aquela poluição visual. E esse livro, então, ele traz essas 4 técnicas e eu vou explicar para vocês agora um pouquinho de cada uma. Bom, o alinhamento é quando você pega o texto da arte e coloca ele ou todo na esquerda, ou todo no centro, ou todo na direita. Então, você faz o alinhamento do texto. Você não vai deixar um em cada canto, certo? O contraste, o que é o contraste? O contraste é quando você usa uma fonte pequena e uma fonte grande, quando você usa 2 tipos de fontes, quando você usa 2 cores ou mais. Enfim, o contraste é quando você usa 2 símbolos ou mais para poder, 2 elementos ou mais para poder fazer aquela arte, para dar um contraste, para poder chamar mais a atenção do leitor. A proximidade, como o próprio nome já diz, você vai aproximar os elementos que conectam. Como assim, Luíse? Bom, o que você vai fazer? Vou dar um exemplo. Os elementos de contato, que é um site, um WhatsApp, um endereço. Você vai pegar, colocar eles todos juntos no final da arte. Você vai juntar com o alinhamento, seja na direita, na esquerda, na direita, no centro, enfim. E vai deixar eles todos juntos. Por quê? Porque são elementos que se conectam, são elementos que são todos de contato. Essa é a função da proximidade. E a repetição, na minha opinião, a técnica mais importante de todas, tá? O que ela diz pra gente pra fazer nessa arte? Ela fala pra gente utilizar uma mesma cor, uma mesma fonte, um mesmo elemento, um não, né? 2, enfim, que seja, pra você fazer aquela arte. Como assim? Você não vai escrever um parágrafo de cada cor, você não vai colocar uma frase de cada fonte, você não vai escrever uma palavra numa fonte, numa cor, outra palavra em outra fonte, em outra cor. Então você vai colocar, você vai pegar os elementos que você vai usar naquela arte com uma certa harmonia e vai usar só eles, para não ter essa poluição visual. Então agora eu vou explicar para vocês, tá? Numa aulinha rápida um pouco sobre desse livro, alguns exemplos desse livro do Design para quem não é designer, para elucidar melhor e deixar claro como que funcionam essas técnicas. Para vocês, tá? Um pouco do livro que eu falei para vocês, que é o Design para quem não é designer. Vou mostrar alguns exemplos do que fica bom em arte, do que não fica, por que fica, por que não fica, então vamos lá. Bom, começando pelo alinhamento. Olhem esse primeiro exemplo. Essa é uma típica capa de relatório, certo? Este é formato padrão, tem uma aparência sem brilho, quase amadora, capaz de influenciar a reação inicial de uma pessoa em relação ao relatório, certo? Então aqui ele tá, vamos pôr, tá no centro, porém ele tá um pouco bagunçado. Ele não dá para você saber muito bem o que é título, qual que é o nome, a data, não tá organizado. Aqui, ó, você já coloca o título em cima,
você já coloca o título principal um pouco mais embaixo, aqui já vem o nome, a data. Então, olha como a organização já dá uma harmonia visual, entende? E aqui ele explica como que é cada tipo de alinhamento que a gente tem para poder utilizar na arte. Então, esse é o alinhado à esquerda, esse é o centralizado, esse é o alinhado à direita e esse é o justificado. Bom, então, sobre o alinhamento, qual que é o propósito básico? O propósito básico do alinhamento é o de unificar e organizar a página. E o resultado é um pouco similar ao que acontece quando pegamos todos os brinquedos de um bebê que estavam espalhados pelo chão da sala e os colocamos em uma caixa de brinquedos. Então você pega tudo que está espalhado na arte e centraliza. Ou coloca na esquerda ou na direita, enfim, junta tudo para deixar alinhado. E como que você vai atingir esse objetivo dentro da arte? Você tem que estar consciente do posicionamento dos elementos na página. Então, você tem que encontrar sempre algo a mais na página para fazer o alinhamento, mesmo que os dois objetos estejam fisicamente distantes. Então, você sempre tem que pensar que ele tem que estar ou centralizado, ou na esquerda, ou na direita, sempre. Bom, agora vamos para o contraste. Vocês estão vendo essa arte aqui, ó? Ela chama atenção? Chama. Ela tem o título um pouco mais negrito, o subtítulo tá negrito, mas nem tanto quanto esse, o título tá maior. Enfim, ela dá uma cara de que chama atenção. Mas olha essa arte aqui. Vocês podem ver como ter aumentado a fonte, ter colocado outra fonte, ter colocado esse negrito aqui em volta, aumentou esse texto, colocou mais negrito. Você viu como essa arte chama muito mais atenção que essa? Então essa é a função do contraste. Você vai colocar elementos que vão fazer o contraste para poder chamar atenção. Você bater o olho e parar para ver essa arte, parar para ler. Prestar atenção no que está acontecendo. Bom, o contraste. Qual que é o propósito do contraste? O propósito básico do contraste é duplo e seus dois objetivos são unificados. Como assim? Um deles é criar interesse sobre uma página. Se ela tiver uma aparência interessante, atrairá mais a leitura. O outro é auxiliar na organização das informações. Entende? Então, o leitor deveria ser capaz de compreender instantaneamente a maneira através da qual as informações são estruturadas, o fluxo lógico de um item para o outro. Então, como eu disse, você utiliza o contraste para chamar mais atenção e para organizar as informações, fazendo sempre tudo para chamar mais atenção nessa arte. E como que você vai atingir o objetivo do contraste? Você vai aplicar o contraste em suas opções de tipologia, tá? O que é a tipologia? Tipologia são as fontes, é o que eu falei para vocês lá quando eu estava explicando sobre o contraste. Você vai utilizar uma fonte maior, uma fonte menor, utilizar às vezes tudo maiúsculo aqui, minúsculo aqui. Então você vai fazer o contraste dessas fontes, tá? Nas espessuras, das linhas, nas cores, nas formas, no tamanho, no espaço, entre outros lugares. Vamos para o próximo. A proximidade. Vamos lá. Por acaso seu olho parou 5 vezes? Lógico, há 5 itens independentes neste pequeno cartão. Por onde você começou a leitura? Provavelmente pela parte central, porque a frase do meio é a com maior evidência, negrito. Olhem bem para esses 2 cartões de visita. Você nem sabe por onde começar a ler. Na verdade, o que vai mais chamar atenção é o negrito do centro, mas e depois você vai para onde? Você lê aqui em cima? Você lê aqui, você lê aqui, você lê aqui. As informações, elas estão todas embaralhadas. Você não sabe por onde começar.
Você pisca seu olho e você vê 5 elementos nesse cartão. Você não sabe se você olha para a direita, para a esquerda, para o centro. Você não consegue entender o que está acontecendo. Agora vamos para cá. Se eu fizer uma coisa nesse cartão de visita, agrupar os elementos relacionados, veja o que acontece. Olha só o que aconteceu que eu falei para vocês da proximidade. Ele colocou o nome da pessoa centralizado no topo em negrito. Ele colocou embaixo um subtítulo, pode ser o nome da pessoa, não sei, e aqui em cima o nome da empresa, enfim. E aqui embaixo, também centralizado, ele colocou todas as informações de contato. Então, aqui você consegue ter uma sequência de leitura. Você consegue saber por onde você começa e por onde você termina. Você vai ler primeiro aqui, depois aqui e por fim todas as informações de contato. Isso é a proximidade, isso é o alinhamento. Aqui também se aplica o contraste para esse aqui ficar mais forte que esse, chamar mais atenção do que esse. Então, você pode perceber que em uma arte, sem querer, você vai estar aplicando as 4 técnicas sempre. Aí aqui ele pergunta: será que ainda existe alguma dúvida sobre onde começar a ler o cartão? E sobre o final? Veja, observando esse conceito muito simples. Este cartão está organizado tanto lógica quanto visualmente. Então, é muito harmônico para quem vê e também lógico. É muito, não está poluído, você entende, é gostoso você olhar para um cartão assim. Às vezes não, no dia a dia a gente passa batido. A gente vê tanta coisa no nosso dia que a gente não para pensar que, nossa, e se tivesse tudo embaralhado, se tivesse cada um para um canto? Mas quem faz a parte de identidade visual, quem faz a parte de criação, pensa em tudo isso, tem que pensar em tudo isso, tem que ter uma sequência de leitura para dar esse descanso para os olhos. Bom, aqui também vamos para a proximidade. Olha a bagunça que tá isso aqui. Você não consegue saber o que é título, o que não é. Tá tudo de uma cor só, tá uma sequência. Isso daqui para mim, eu olho, eu bato o olho, para mim é uma lista. Uma lista com todos os itens iguais. É claro que essa lista precisa de uma formatação para ficar inteligível. Porém, o maior problema é que tudo está próximo de tudo, não sendo possível descobrir a relação ou a organização. Exatamente. Agora, olha aqui. Ele explica CD-ROM. Então, aqui seria tipo um título, subtítulo, né? Um tópico e subtópico, por exemplo. Educacional, todos eles. Material do professor, todos eles. Hardware e acessórios, todos. Então, aqui você não consegue distinguir o que é um tópico e um subtópico. Aqui você já consegue. Então, a mesma lista ela foi criada através de grupos visuais. Tenho certeza de que você já trabalha assim automaticamente. Estou apenas sugerindo que você agora proceda dessa forma conscientemente e com mais força. Observe que eu acrescentei contraste aos títulos e repeti esse contraste e o fio, a linha. Então, ó, ele colocou o título, certo? Em negrito, e ele colocou ainda uma linha separando para dar mais contraste, para dizer mais ainda que esse é o título e esses são os subtítulos, ou tópicos, subtópicos, enfim. Então, a gente acaba fazendo isso principalmente para quem faz trabalho, enfim, acaba fazendo isso automaticamente no Word ou qualquer outra ferramenta que você utiliza. Mas agora, você vai saber que isso é um elemento de proximidade, de contraste, de alinhamento. Você vai fazer isso conscientemente. Você vai saber o que você está fazendo quando você for fazer uma lista de agora para frente com tópicos, subtópicos, enfim. E a proximidade, qual que é o propósito básico da proximidade? O propósito básico da proximidade é o de organizar. Os outros princípios
tem suas funções, mas o simples agrupamento de elementos relacionados em proximidade cria automaticamente uma organização. Se as informações estiverem organizadas, o texto será mais fácil de ler e de memorizar. Como resultado da organização da comunicação, também se cria brancos, o termo preferido dos designers, mais atrativos, mais organizados. Então, a proximidade, ela vai trazer ainda, além dela ser fácil de ler, trazer uma harmonia, ela ainda é mais fácil de memorizar. Se tiver uma bagunça, a gente vai bater o olho, vai ler, mas não vai lembrar daquilo. Mas quando tá próximo, quando tá alinhado, quando tá utilizado todas as técnicas certas, para aquela arte tá harmônica, a gente vai ter, a pessoa que for ler vai ter mais facilidade de memorizar. E como atingir o objetivo da proximidade? Pisque os olhos e conte o número de elementos visuais da página pelo número de paradas dos seus olhos. Então você tem que piscar os olhos e contar quantos elementos você está vendo naquela arte. Se houver mais de 3 a 5 itens na página, de 3 a 5, é claro que este número depende do material, né? Veja dentre os itens separados quais poderiam ser agrupados em proximidade, para que se tornem uma unidade visual. Isso aqui, deixa eu voltar. Isso aqui a gente pode ver aqui, ó. A gente pode ver no cartão de visita. Então você pisca e você consegue ver 5 elementos visuais. Aqui você pisca, você vê um só. Por quê? Porque já tá feita a proximidade, o alinhamento, enfim. E é assim que você faz para você atingir o objetivo, para você ir treinando, enfim. Bom, agora nós vamos para a repetição. Vamos lá. Olhem esse texto, esse exemplo e olhem esse exemplo aqui, tá? Os títulos e subtítulos são um ótimo lugar para se começar a criar elementos repetitivos, já que provavelmente você tem de manter a consistência com eles. Escolha um elemento consistente e reforce-o. Por exemplo, aqui ó, ele utilizou um negrito e uma fonte, não sei, 16 para o título. Ok. E os subtítulos? É uma fonte negrito, tamanho 12. Então, todos os subtítulos daquele livro, do que ele estiver escrevendo, enfim, vão ser negrito número 12. Ele não vai colocar um subtítulo negrito número 12, o outro sem negrito, o outro número 18. Ele vai criar uma consistência nesses subtópicos, nesses subtítulos, entendeu? É a repetição. Então aqui, ó, nesse outro exemplo, a gente pode ver claro a repetição. O fio duplo consiste em todas as páginas, então todas as páginas têm esse fio. A fonte consistente nos títulos e nos subtítulos e espaços consistentes entre eles. Então aqui, ó, foi o que eu falei nesse exemplo. Sempre assim, a mesma fonte não modifica. O fio único se repete na parte inferior de cada página, sempre assim também. Os números das páginas estão no mesmo lugar e na mesma fonte em todas as páginas. Sempre do 1 até 200 vai ser no mesmo lugar, no mesmo canto da página e na mesma fonte. Se tiver em negrito, todos negritos, se não tiver nenhum em negrito. O texto tem um ponto de alinhamento final, mas nem todos os textos devem necessariamente alinhar-se neste ponto, se houver um ponto inicial consistente e repetitivo na parte superior da página. Em algumas publicações, pode-se optar pela repetição na parte inferior das páginas, e não pelo alinhamento a partir da parte superior da página, mas qualquer uma dessas técnicas deve criar a consistência. Então, o que eu posso falar para vocês da repetição? A repetição é algo que a gente vê no nosso dia a dia, porque hoje não muito, né? Mas quando a gente folhava uma revista, hoje ainda para quem lê livros, enfim,
Os livros são um ótimo exemplo de repetição. Vocês podem ver que se ele tiver um detalhe numa borda, em cima ou embaixo, vão ter em todas as páginas. O número de páginas vão ser iguais em todas, os subtítulos vão ser iguais em todos. A repetição, ela é um caso que passa batido pra gente no nosso dia a dia também. Ela passa muito batido, a gente nem percebe, porque a gente cresceu vendo isso. Mas é uma das técnicas que, na minha opinião, como eu já disse, é a mais importante do design. Imagina que estranho, que não, vamos dizer assim, não harmônico seria se uma folha de um livro fosse de uma fonte de um tamanho, a outra folha fosse de outra fonte de outro tamanho. Aquilo ia ser um cansaço, uma poluição visual que ninguém ia conseguir ler. Então, isso faz parte do nosso dia a dia, enfim, a repetição é muito importante para ter essa consistência na nossa arte, no nosso post. Outro exemplo, olhem só, repetições, fonte bold, fonte light, sinais de tópico, quadrados, indentações, espaçamentos e alinhamentos. Vamos lá. Mickey Mouse. E aqui tem todos os subtópicos. Empregos, subtópicos. Educação, atividades preferidas, frase preferida. Então, ó, estão vendo? Mesma letra, mesma fonte. Ó, os títulos, mesma fonte. O sub, mesma fonte. Aqui, ó, igual. Aqui não é um quadrado, aqui uma bola, aqui um triângulo, são todos quadrados. Então, isso é a repetição. Entende? Além dos elementos repetitivos bem delimitados, que deixam bem claro exatamente o que está acontecendo neste caso, o Mickey também pode querer incorporar um ou mais desses elementos no design da sua carta de apresentação. Então, como vocês podem ver, tá perfeito. Esse é o exemplo clássico da repetição, tá? Você escolhe um ou mais elementos e trabalha só com eles dentro dessa arte. Bom, a repetição. Qual que é o propósito básico da repetição? O propósito básico da repetição é unificar e acrescentar o interesse visual. Não subestime o interesse visual de uma página. Se ela for interessante, sua leitura será mais agradável e provavelmente mais lida. Então, é como eu disse, se não tivesse harmonia, se não tivesse repetição, ia ficar cansativo, a gente não ia conseguir ler, entende? E como a gente atinge esse objetivo da repetição, Luíse? Considere a repetição como consistência. Tenho certeza de que você já tem essa qualidade. Então vá mais além, utilizando a consistência existente que você poderia transformar em algum desses elementos consistentes em parte integrante do design gráfico consciente, como no exemplo do título. Você costuma usar um fio de um ponto na parte inferior das páginas ou sublinhar os títulos. O que você acha da ideia de utilizar um fio de 4 pontos no lugar de um ponto, para que o elemento repetitivo fique mais marcante? Então, você tem que pensar num elemento de repetição e tentar tornar ele ainda mais marcante, para marcar mais ainda a sua repetição. E é assim que você vai conseguir atingir o objetivo. Bom, mostrei para vocês então alguns exemplos, né, do livro Design para quem não é designer. E agora nós vamos para a prática. Eu vou mostrar para vocês como que faz uma arte usando esses elementos. Então, estou aqui no Canva, que é um meio que eu uso. Acho que vocês conhecem, vocês devem usar também. Que ele é bom. O Canva ele é fantástico. Ele tem templates para você criar, acho que praticamente tudo, né? Post para o Instagram, logotipos, apresentações, stories do Instagram, redes sociais, enfim. Uma hora eu vou fazer um tutorial de como mexer no Canva, explicar melhor para vocês. Mas hoje nós vamos criar um design, tá? Vou mostrar para vocês, então, como criar uma arte utilizando as técnicas que eu mostrei para vocês, ok? Vamos lá.
criar um design, dimensões personalizadas. Eu vou colocar 1080 por 1080, por quê? Porque esse é o pixel utilizado, é o tamanho utilizado nas redes sociais. Então vamos lá. Ó, não sei se vocês conhecem o Canva, para quem não conhece, aqui já tem alguns templates prontos, tá? E isso é muito bom porque é só você clicar, já entra aqui, você modifica só um texto e sua arte está pronta. Ele já, ó, vocês podem ver, tá? Todas as artes, ele já vem com os elementos técnicos do design. De cara a gente já pode ver. Tudo alinhado no centro. O contraste tá aqui, maior, menor. Dois tipos de fonte, proximidade, a imagem tá aqui, os dois textos estão aqui. Então, todas as artes, elas têm os elementos, né? As técnicas utilizadas. Então, vocês podem utilizar os prontos, não tem problema nenhum. Mas eu vou criar um do zero para explicar para vocês na prática como que funciona. Vamos lá. Aqui na ferramenta de texto você pode adicionar o título, ó, o título maior, ele já traz o subtítulo e um pouquinho de texto. Aqui ele já faz até o contraste automático pra gente. Maior, médio, pequeno. Ele já até faz automático. Aqui, melhor ainda, ele já faz a combinação de fontes, que é o nosso contraste, é tudo que a gente precisa. Então, ó, você só clica, dê um exemplo. Aí você modifica aqui o que você quer escrever e pronto. Você consegue depois modificar isso, tá? Colocar isso aqui um pouquinho para cima, para baixo, enfim. Você já consegue mexer e o texto já tá pronto, com o contraste pronto. E então nós vamos pegar esse texto para utilizar, tá? Vamos lá. Vamos pegar esse. Ah lá. Dá uma aumentadinha. Primeiro de tudo, vou mostrar para vocês, ó. Esse texto, alinhamento, tá? Vamos lá, vamos começar. Alinhamento. Tá tudo no centro, eles estão no centro. E eles estão alinhados aqui e eles estão alinhados aqui, tá? Esse aqui, esse e esse. Estão alinhados e estão centralizados. Contraste. Uma fonte e outra fonte. Maior, menor. Proximidade. Os elementos de texto estão pronto. Esse seja positivo não tá aqui, esse acreditar não tá aqui e esse depois da tempestade também não tá aqui, tá? E repetição. A repetição nós ainda não vamos conseguir ver, porque eu só coloquei o texto, não coloquei ainda o resto da arte, mas a hora que a gente terminar, os outros elementos, se a gente utilizar alguma imagem, alguma borda, vai ser de uma mesma cor, enfim. Vou mostrar para vocês, tá? Então aqui a gente já pode começar a perceber as técnicas. Bom, vamos então para alguns elementos. Formas. Este. Aumentou. Vou pegar aqui. Aumentar um pouquinho, colocar aqui, ó, no centro. Tá vendo que ele dá essas linhas rosas para você poder se ajeitar, se centralizar, vamos colocar assim. Aqui também a gente mexe mais um pouquinho. E agora, como que a gente pensa para colocar o elemento? Vamos ver o que está escrito. Depois da tempestade sempre vem o sol, seja positivo, sol. Vamos colocar um sol na nossa arte? Vamos. Então, a gente vem aqui, tira o elementos. Vamos vir aqui, vamos colocar sol.
Vamos escolher um sol, esse aqui. Diminuir ele um pouco. Vamos deixar ele aqui. Subir um pouquinho. Aqui. Descer mais um pouquinho. Bom, agora nós vamos mexer nas cores. Vamos pegar esse seja positivo e vamos modificar a cor. Bom, aqui, como estamos utilizando, vamos colocar o amarelo e o laranja, nós vamos utilizar aqui ou o amarelo ou o laranja. Ele já traz a cor aqui, vamos ver o laranja. Muito bom. Aqui também vamos colocar, vamos ver o laranja, muito laranja. Vamos ver o amarelo. Gostei do amarelo. Vou colocar aqui, você percebe como ficou harmônico. E de fundo, vamos colocar alguma coisa de fundo. Pode ser esse. Vamos ver se tem mais algum outro que possa ser utilizado. Vamos colocar esse mesmo. Deixa eu ver esse. Ah, esse daqui é pago. Não vamos utilizar esse, então. Vamos voltar para o nosso. Deixa eu ver. Gostei. Olha esse. Aí a gente pode colocar um pouco de opacidade. Ou até mesmo deixar assim. Vamos colocar aqui. Parecer um pouco mais 60. Isso. Bom. E a nossa arte está pronta. Fiz uma arte aqui bem rapidinha para vocês, tá? Só pra gente falar mesmo sobre essas técnicas, né? Esses elementos do design. E lembrando que eu uso o Photoshop, tá? O Canva é um jeito mais rápido que vocês podem utilizar, qualquer um pode entrar e criar uma conta. É muito legal esse jeito de fazer. Esse site, enfim, como vocês podem ver, ele dá tudo na nossa mão. Vocês só vão clicar aqui, ó, baixar, e ele já vai baixar em PNG, JPEG, enfim. Então vamos lá. Quais são os elementos aqui combinando? Alinhamento. Tudo alinhado no centro. O texto está alinhado no centro, a imagem está alinhada, o nosso elemento, o nosso sol está alinhado no centro. O contraste. Tá tendo contraste de elemento com texto, com a borda e principalmente o texto. Uma fonte de um jeito, aqui maior, aqui menor. A proximidade. O texto está próximo, o elemento, como só tem ele está sozinho, o plano de fundo também, e a borda, ela está encaixada no seu devido lugar. Então, tá cada um posicionado no seu devido lugar. Os elementos que se conectam estão próximos, os que não estão, estão no seu lugar. E a repetição. Vamos lá. Amarelo aqui, e o plano de fundo também tem amarelo. E aqui tem o laranja e o plano de fundo também tem o laranja. Então, a gente olha essa imagem e vê uma harmonia nela. Imagina que louco, vou dar um exemplo, tá?
eu colocar aqui roxo, aqui eu colocar verde, olha como essa arte já ficou estranha. E deixar o sol amarelo e o plano de fundo daquele jeito. Então assim não dá, entende? Como não pega visualmente, dá uma poluição visual. Agora olha como assim, com a repetição, com as cores que eu usei, ele já dá uma harmonia para os nossos olhos. Então essas são as 4 técnicas que a gente sempre tem que ter em mente para poder criar uma arte.